Quando a gente começa no caminho do autoconhecimento, a gente vai lendo, a gente vai estudando, assistindo aulas sobre temas diversos. Tudo isso vai enriquecendo a nossa caminhada. Mas chega um momento em que a gente tem que focar num caminho. Ou a gente fica, como diz o meu querido Juliano Posati, um espiritualista bêbado, que bebe em todas as fontes e não chega em lugar nenhum. Todos nós temos o nosso momento de espiritualista bêbado que sai bebendo de todas as fontes e quer ler todos os livros, assistir todas as aulas. Mas chega um momento que algo vai ressoar com você e ali você descobre que esse é o seu caminho. Na minha jornada, foi Jung que trouxe esse caminho. Quando eu comecei a estudar Jung, eu percebi que era esse o caminho para mim. Ele vai falar que todos nós, na primeira metade da vida, construímos quem a gente quer parecer ser. Nós construímos uma imagem. O ego, para poder sobreviver em sociedade, para que a gente viva melhor, ele constrói personas, máscaras sociais que vão construir quem a gente quer parecer ser. Mas na segunda metade da vida, nos cansamos de parecer ser e vamos em busca de quem realmente somos. Vamos em busca da nossa essência. Então, o processo de individuação do Jung nada mais é do que um processo de autoconhecimento, onde a gente passa a integrar nossas sombras, nossas personas, a gente vai integrando tudo que a gente vai descobrindo nessa jornada sobre nós. É um processo contínuo de se autoconhecer e integrar tudo isso que estamos conhecendo. É um processo que não tem fim. E o objetivo da individuação não é nos tornar uma pessoa melhor, ou uma pessoa mais evoluída, ou uma pessoa mais equilibrada. O objetivo é nos tornarmos quem nós somos. E esse descobrir quem somos leva tempo, é constante. A gente vai integrando pouco a pouco partes e partes que a gente vai descobrindo nessa jornada da vida. O processo de individuação, ele não é só sobre aplicar ferramentas. Ele é sobre suportar a dor. É sobre suportar, olhar para aquilo que você jogou debaixo do tapete. É sustentar essa dor, é entender que essa sombra faz parte de quem você é. É relacionar-se com o inconsciente, mas não através do ego, e sim através do self, que é a nossa bússola interior, o nosso eu superior, ou como eu gosto de falar, o nosso eu divino. No nosso último encontro eu falei um pouco sobre o ego e as personas, que muitas vezes a gente coloca o ego num papel de vilão, onde devemos destruir o ego, abandonar o ego, mas o ego é a nossa personalidade, é quem nós somos. Quando eu falo, eu sou desapegada, eu sou ciumenta, eu sou ativa, esse eu sou é o ego falando. E sem o ego, a gente vai perder a nossa identidade. O ego, ele constrói personas para a gente aprender a lidar com o mundo. Então, a gente vai ter uma persona que a gente usa no trabalho, uma persona que a gente usa com a nossa família, uma persona na internet, uma persona com nossos amigos. O objetivo do ego é construir uma imagem onde a gente possa se relacionar com as outras pessoas com sucesso. Mas chega uma hora, né, uma fase da vida, onde essa identidade que o ego construiu já não faz mais sentido. E aparece um vazio na nossa vida. E é quando aparece esse vazio que a gente tem que parar de buscar aprovação e começar a buscar a nossa essência. Parar de parecer ser e buscar quem realmente somos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos olhar para a sombra, entender o que é a sombra e usar a sombra para construir quem somos, para identificar quem realmente somos, para além das personas que o ego construiu. A sombra contém tudo que rejeitamos, mas não só partes negativas. A sombra também contém qualidades que o ego julgou em algum momento incompatível com a nossa imagem, com a nossa autoimagem consciente, a forma que a gente se apresenta para o mundo. E como a gente faz para descobrir as nossas sombras? A sombra, ela vai aparecer em projeções. A gente projeta a nossa sombra nas pessoas que nos irritam e também nas pessoas que a gente é fascinado por elas. Então existe a sombra que aparece via irritação e a sombra que aparece via admiração. A sombra que a gente projeta via irritação, eu vou começar com um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que alguém que se arruma demais me irrita. Então, eu sou uma pessoa simples, que dificilmente está usando maquiagem e me visto de forma simples. E quando eu vejo uma mulher super produzida, maquiada, muito elegante, isso me irrita.
E aí eu faço comentários como: essa mulher é vulgar, ela é vaidosa demais. Ou pra que isso tudo? Percebe que não há nada de errado com a mulher que se arruma. É uma sombra que eu projeto porque eu não faço isso. Talvez me arrumar demais não cabe dentro da minha rotina. E eu joguei isso pra sombra, porque é algo que eu gostaria, mas dentro da minha rotina eu não consigo manter. Então, o ego joga isso pra sombra. Ou outro exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida e pessoas que falam demais me irritam. Então, num grupo, eu fico quietinha, mas sempre tem aquele mais falante. E o mais falante me irrita. Ai, como ele é chato, como ele fala demais. Ah, esse é limite. Perceba mais uma vez. Não há nada de errado com a pessoa que fala demais, que se expressa, que se posiciona, que se coloca para o mundo. Mas talvez eu nunca tive coragem de fazer isso. Talvez lá na infância meus pais me repreendiam muito. Ou os pais falavam: ai, você fala demais, fica quieta, você é irritante. E aquilo o ego jogou para a sombra como algo negativo. E aí a gente projeta no outro, quando vê um outro sendo aquilo que eu não consegui ser. É assim que funciona a sombra via irritação. E para a gente descobrir as nossas sombras, nós vamos agora listar 5 pessoas que nos irritam profundamente. Podem ser pessoas famosas, podem ser pessoas do seu trabalho, da sua família, que você conhece. 5 pessoas que te irritam profundamente. Você vai pegar um caderno e vai listar nesse caderno o que cada uma dessas pessoas tem que te irrita profundamente. Você vai ser bem específico. O que essa pessoa faz, o que essa pessoa tem que te irrita. Você vai relatar que comportamento, que qualidade essa pessoa tem que me irrita. Depois que você listar, você vai dar uma nota para cada uma dessas características, desses comportamentos, o quanto isso te afeta. Irrita só um pouquinho, ou nossa, isso me irrita demais. Então você vai dar de 0 a 10 o quanto isso te afeta. E por último, você vai refletir o porquê você acha que isso te afeta. Sendo bem sincera com você mesma. Lembra que eu falei lá no início? O processo de individuação é um processo de integrar e sustentar a dor. Então, muitas vezes, assumir o porquê aquilo irrita pode trazer um desconforto. Mas para a gente avançar no processo de individuação, para a gente avançar nesse processo de descobrir a nossa essência, é preciso sustentar o incômodo. É olhar para esse comportamento que eu julgo insuportável e depois olhar para mim e pensar: de que forma eu tenho isso em mim? Como? Que mesmo que em parte ou um pouco diferente, eu tenho isso em mim. É incômodo, eu sei que isso é incômodo, mas sem esse enfrentamento, sem sustentar esse desconforto, a gente não consegue avançar de verdade. A gente só continua jogando para a sombra. E o nosso objetivo é encarar a sombra. É integrar essa sombra a quem sou eu. É tirar ela lá da sombra. É tirar do inconsciente e trazer para a consciência. Colocar luz sobre essa sombra. Entendendo que essa sombra faz parte de quem eu sou. Outra sombra é a sombra via admiração. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu amo pessoas que escrevem bem. Compositores, poetas, autores de livros. Eu sempre admirei pessoas que escrevem bem. É algo que chega a me emocionar quando eu leio uma poesia ou a letra de uma música muito bem escrita. E por que eu sinto isso? Porque desde a infância eu sempre sonhei em ser escritora. Eu sempre gostei de escrever poesias. Eu sempre gostei de escrever letras de música. Mas foi algo que foi ficando perdido. Foi algo que, conforme eu fui crescendo, não cabia na minha autoimagem consciente. Então o ego jogou lá para debaixo do tapete. Quando eu comecei o processo de autoconhecimento e eu comecei a busca pela minha essência, eu fui lembrando por que eu tinha essa admiração. Eu fui lembrando do meu sonho de ser escritora, o quanto eu gostava de escrever. Eu entendi que essa era uma sombra, essa era uma qualidade que eu sempre tive, mas que foi jogada para a sombra. Então, essa sombra via admiração, que a gente também pode chamar de sombra dourada, seria todas as nossas qualidades, nossos potenciais, que o ego jogou lá para o inconsciente, porque nós, de alguma forma, não nos autorizamos a viver esses dons, esse potencial. Talvez a gente não se julgou merecedor, talvez não nos julgamos suficiente, talvez a gente julgue que não é bom o bastante. Então agora a gente vai fazer de novo o mesmo exercício para a sombra via admiração, com o objetivo de descobrir potenciais, qualidades que a gente jogou para a sombra. O ego jogou lá na sombra porque não cabia na autoimagem que fomos construindo ao longo da vida, mas que faz parte de quem nós somos. Então a gente vai listar agora
5 pessoas que nós admiramos muito. Artista, pessoas que você conhece do seu trabalho, da sua família, tanto faz. 5 pessoas que você admira muito. E vai listar o que especificamente você admira nessa pessoa. Qual qualidade essa pessoa tem que parece mágica, que parece algo inatingível? Você já olhou para alguém assim? Nossa, o que essa pessoa faz parece mágica, parece algo que eu nunca conseguiria fazer. Mas a verdade é só que a pessoa se permitiu ser, fazer isso. E você, em algum nível, não se permitiu. Essa é a diferença entre a pessoa que admiramos e nós. Que essa pessoa que faz isso, que tanto admiramos, ela se permite fazer. Enquanto nós, em algum momento da vida, não nos permitimos. E o ego jogou isso para a sombra. Então agora nós vamos tomar um cafezinho com as nossas sombras e anotar tudo que descobrimos sobre nós mesmos e integrar tudo isso a quem nós somos. É esse processo de integração que é a individuação que Jung fala pra gente. E essa integração das sombras é mais um passinho que nós damos em busca da nossa essência, do nosso self, do nosso eu divino.